Olá, seja muito bem-vinda ao CR News desta terça-feira. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importante que está em pauta, que é o SICA, o Centro Integrado da Criança Autista. E por isso nós estamos recebendo aqui a secretária municipal de Educação, a Cláudia Cosmo. Seja bem-vinda, tudo bem? Uma ótima noite. Boa noite a todos os ouvintes aí do seu programa também, aos espectadores via internet, né? É uma alegria estar aqui novamente. Natália, agradeço o convite, já estive aqui outras vezes. Várias Eu vezes. acho que essa é sempre uma oportunidade renovada, né? Para estarmos aqui prestando contas à população, porque somos agentes, servidores desta população catanduvense. Então, assim, eu agradeço sempre a oportunidade de vir até aqui, porque sabemos que é um espaço de diálogo, um espaço de construção de informações, um espaço de respeito ao trabalho dos servidores públicos também. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e espero esclarecer as dúvidas da população. Qual que é a real situação hoje, né? A prefeitura anunciou que seria inaugurado em 2025, né? Então, qual que é a conclusão, por exemplo, da infraestrutura? Como que está em relação à contratação, a seleção dos profissionais, né? Os trâmites burocráticos que a gente sabe, né? A dificuldade hoje no poder público, né? Para que o centro finalmente abra as portas para receber essas crianças. Bom, eu acho que essa é a palavra-chave, né? Que é o funcionamento e a abertura do Centro Integrado da Criança Autista. E até antes de responder tudo isso, eu gostaria até de tornar assim conhecido da população a dimensão da educação municipal de Catanduva, né? Hoje nós temos 40 unidades escolares, mais 3 unidades conveniadas no oferecimento da educação infantil, então são 43 no total. Nós temos mais de 1.900 colaboradores, 9.616 alunos matriculados. Então, todos os dias, fazer essa engrenagem rodar, né? E fazer essa engrenagem funcionar bem com todos os serviços que são oferecidos durante 200 dias letivos é um trabalho assim que exige realmente uma equipe coesa e uma capacidade de mobilização de pessoas e de recursos que realmente, né, demanda o trabalho do secretário, das equipes escolares, né, e das equipes técnicas também, para que a educação todos os dias possa oferecer um serviço de qualidade, que é para isso que nós trabalhamos. E além de oferecer todos esses serviços que são os serviços comuns, né, da educação pública, que no caso, né, na divisão dos entes federados, as redes municipais são responsáveis exclusivamente pela educação infantil. Então, aqui em Catanduva, toda a educação infantil pública ela é mantida pelo município. O ensino fundamental, anos iniciais, é exclusivamente também mantido pelo município. Partilhamos com a rede estadual o ensino fundamental, anos finais, o ensino médio é do Estado e ainda nós temos as modalidades, né, da educação de jovens e adultos e a educação especial. Então, eu fiz todo esse percurso para chegar na educação especial. A educação especial, ela é uma modalidade da educação, que tem outras, né, previstas aí na LDB, como a educação quilombola, a indígena, do campo, a técnico profissional, a bilíngue, enfim, né, existem as modalidades. E a educação especial, ela é uma modalidade, ou seja, ela dentro da estrutura do ensino regular, a educação especial ela é uma modalidade. A educação especial, enquanto modalidade, ela tem um público-alvo. E esse público-alvo, eles são, né, previstos lá na LDB também. Os alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades de superdotação. E dentro desse público-alvo, né, aqueles que são aí, né, crianças com transtornos globais do desenvolvimento, estão as crianças com TEA. E é conhecido, né, mundialmente que o número de nascidos com transtorno do espectro autista cresceu muito nas últimas décadas. E dentro, né, de toda a lógica, né, da educação inclusiva e da educação especial enquanto uma modalidade dentro da rede regular, nós também fomos percebendo, né, que as crianças com transtorno do espectro autista, elas precisam de mais suportes, mais auxílios e mais intervenções que estão para além das intervenções pedagógicas propriamente ditas, porque a gente precisa também não perder de vista qual é a finalidade da escola regular. A finalidade da escola regular não é o atendimento clínico.
A finalidade da educação regular é exatamente, né, proporcionar todas as condições para que a criança ela possa ser alfabetizada, dominar, né, os cálculos matemáticos, ter conhecimento do mundo físico, natural, cultural, político, social, enfim, né, tudo aquilo que dá a base para o exercício da cidadania. Agora, nesse processo todo, né, nós precisamos olhar com cuidado para essas crianças que são público-alvo da educação especial e com um recorte também específico nas crianças com TEA, que hoje representam o maior público dentro do público-alvo da educação especial e que demandam mais intervenções, né? Até muitas vezes mais intervenções do que crianças com outras deficiências, por exemplo, como crianças surdas, crianças cadeirantes, que nós temos esse público-alvo também, mas que muitas vezes não têm outras comorbidades que estão muitas vezes associadas ao transtorno do espectro autista. Então, olhando para essa realidade, olhando para as demandas das famílias, porque eu acho que Catanduva também ela é uma cidade onde os grupos conseguem se organizar e levar as suas demandas ao poder público. Então, essa demanda, né, das mães atípicas, né, das mães das crianças autistas, ela foi chegando cada vez mais, né, e eu acho que a função do poder público é exatamente responder essas demandas. Então, dessas demandas e de olhar para a educação regular e enxergar as necessidades específicas do público-alvo da educação especial, é que o Centro Integrado da Criança Autista foi pensado. E ele é um projeto assim pioneiro na região e talvez até aí em termos de Brasil. Por que ele é pioneiro nesse sentido? Porque muitos locais de atendimentos a crianças autistas, eles são vinculados à saúde. E o SICA, ele não é vinculado à saúde, ele é vinculado à educação. Então, ele é um projeto educacional, né? Ele tem uma finalidade educacional complementar e suplementar, e ele vai atender especificamente esse público, né, que tem aí, né, essas necessidades dessas intervenções que vão além das intervenções pedagógicas que acontecem todos os dias dentro das escolas. Então, o SICA nasce dessa realidade. E para colocar um projeto desse em andamento, demanda-se muito tempo. Primeiro, a questão, né, de encontrar um lugar. Não havia um imóvel público nas condições necessárias, com todas as salas pelas quais, né, o projeto foi desenhado, né? Então, aí precisava encontrar um prédio que capacitasse, né, a adaptação. Tá? Isso não é um processo simples. Mesmo porque, né, precisa toda uma intervenção que ela é de ordem estrutural e paulatinamente, né, todas essas intervenções de ordem estruturais no local que foi possível, né, mesmo porque se fôssemos para construir um prédio também não estaria pronto. Né? Se fosse de 2025, agora para meados de 26, o prédio no máximo estaria levantado, não estaria concluído. Então era mais rápido um prédio que já tivesse uma estrutura que permitisse uma modelação, né, dentro desse prédio para fazer esses atendimentos. Então foi necessário esse procedimento. Um segundo passo, mas que paralelo a esse, né, não é um após o outro, eles são todos paralelos, foi a questão dos multiprofissionais. Por quê? Porque no quadro do magistério não existe psicólogo, não existe psicopedagogo com certificação ABA, nem fonoaudiólogo, nem TO. Por quê? Porque a educação trabalha com docentes. Esse é o nosso quadro. Tá? Então, para que a gente pudesse contratar esses multiprofissionais, foi necessário todo um período de estudo para encontrar o melhor modelo. O melhor modelo que fosse viável juridicamente, que fosse viável economicamente e que pudesse suprir os profissionais que nós buscávamos, né, nesse desenho que é o Centro Integrado da Criança Autista. E aí o modelo que foi, né, passou por toda a questão jurídica, contratações públicas, né, foi o modelo de credenciamento. Então, aí esse modelo de credenciamento está aberto, né, desde o início do ano. E aí o processo, né, para quem quiser ver, ele tem mais de 2.000 páginas. Eu pessoalmente tenho uma comissão, né, que é responsável, mas eu pessoalmente trabalhei em cada uma daquelas 2.000 páginas que estão ali, que compõem o processo de seleção desses multiprofissionais. Os multiprofissionais, eles tinham que enviar a documentação via e-mail, aí era publicado, aí abria recurso, aí mandava a documentação do recurso, aí saía publicado. E até hoje, né, de todos os profissionais que estão previstos ali, nós ainda não temos o fonoaudiólogo, por uma demanda de mercado.
Eu vi que ficou ali no Diário Oficial o chamamento por bastante tempo. E continua aberto. Continua aberto. Então, continua aberto. É complicado, né? É muito complicado, porque assim, se fosse como são os docentes, bastava a gente abrir um processo seletivo. Tá? Mas como ele é um projeto, eu não tenho esses cargos criados que justificassem um processo seletivo como a gente faz de docentes. Então, eu tinha que encontrar outra forma de contratação. Então, assim, hoje, né? Como é que está hoje? Que aí é a sua pergunta, né? Como é que está hoje, né? Está ainda acontecendo uma finalização de questões estruturais, uma pintura interna, porque a gente também não poderia fazer essa pintura interna, né, até que não tivesse toda a finalização de todos os procedimentos. Muitas vezes, né, as pessoas que vão até para as mídias aí fazem críticas, atrapalham o nosso trabalho, que às vezes paralisam algumas coisas até que a gente possa retomar as ações, né? Então, é muito mais fácil criticar do que ter força, tanto no caso do prefeito, a força política, quanto a nossa força técnica, né, de todas as secretarias envolvidas para que o SICA se torne uma realidade. É mais fácil criticar do que ter todas essas ações. E essas ações levam tempo. Então, hoje, né, ainda estão acontecendo lá umas pinturas internas para tornar esse espaço, né, muito mais agradável, porque assim, a gente tem que pensar em tudo, a gente tem que pensar na cor que se usa, no desenho das paredes, de tal forma que a sensibilidade dessas crianças não seja aí ativada de forma negativa, né, mas que seja um ambiente acolhedor. Então, tem uma série de ajustes finos. Eu vi do lado de fora e ficou muito bonito. Ficou muito bonito, né? Aí é todo um trabalho realmente, né, que realmente a gente passa por ali, o coração fica aquecido de ver, né, que está aí, né, nesses ajustes finais. E como qualquer outra obra pública, ela leva um tempo, aí leva um tempo dos ajustes finos, porque uma coisa é a estrutura, uma coisa, né, é a parte geral. Agora, o ajuste fino, ele leva muito mais tempo. Então, nós contratamos aí recentemente para um processo público também, ficou aí, né, 3 dias publicados, pessoas apresentam orçamento para fazer as pinturas nas paredes. É diferente de se fosse uma escola particular, você contrata quem você quer, a pessoa vai lá e faz. Não, a gente não, né? Tem toda a burocracia para isso. Então, hoje, a estrutura interna, né, de salas, mas isso está pronto, a cozinha está instalada, né, mas tem uma pessoa lá fazendo essas pinturas internas, que era o ajuste final mesmo, né, para que a gente possa aí colocar todos os atendimentos ali a partir já da semana que vem, que é a semana que vem que está prevista essa inauguração, né. Nesse momento também nós temos uma resolução publicada, que ela é do dia 4 de agosto, né, uma resolução bem robusta, né, que nós trabalhamos aí junto com o Departamento de Educação Especial, com a supervisão educacional, com o jurídico, para que aparasse todas as arestas e que permitisse realmente, né, uma resolução que fosse as balizas para esse funcionamento do SICA. Então, nós temos todo o regramento que já está pronto, né? Nós temos aí todos os multiprofissionais que foram selecionados, né, para esse atendimento no SICA, já estão com seus contratos assinados, claro que não estão recebendo, porque receberão por atendimento, mas toda a parte burocrática está pronta e publicada na imprensa, inclusive. Saiu na sexta-feira a convocação desses multiprofissionais para uma reunião na secretaria, agora na quarta-feira, dia 13, né? Para estarem, amanhã, né? Já dia 12, né? Para estarem na secretaria participando de uma reunião também de orientação para que cada um veja qual é o seu horário de trabalho, né, ali no SICA. As atribuições de aulas dos professores de educação especial que vão trabalhar lá no SICA também ocorrerão essa semana. E essa semana também cada família será convidada, né, para estar na secretaria, para tomar ciência do termo de responsabilidade e, né, dar aí o seu sim ou não. Se a pessoa, né, se a família aceita esse atendimento que está sendo proposto ou não. E aceitando, né, vai ser estabelecido para cada criança um horário específico de acordo com as condições, né, do seu relatório pedagógico, do seu laudo e da sua funcionalidade. Então, esse não é um processo simples, porque a gente pensar, né, na estrutura física do prédio é uma situação, eu pensar na contratação desses profissionais e qual é a finalidade, por que cada um desses profissionais é uma outra situação. Cuidar de toda a documentação para que essa contratação ocorra é outro processo. Tratar com essas famílias individualmente é outro processo. E, finalmente, né,
a inauguração e o início dos atendimentos ali. Então, assim, né? É um desafio e tanto, hein? É um desafio e tanto, Natália. É assim, eu digo a você, né, e ao seu público, né, que tem aí aproximadamente um ano, né, que quase que 80% do meu tempo de trabalho no horário de expediente, para além do expediente, tem sido dedicado à educação especial e, particularmente, né, a colocar esse centro em funcionamento. E que, então, semana que vem já deve ser inaugurado. É a nossa meta, meta. Né? Então, quantas crianças serão atendidas de fato? Né? E o atendimento ele será restrito somente às crianças com diagnóstico de autismo, o TEA, né? Porque qual que é o motivo, por exemplo, do projeto que ele não foi ampliado para abranger todas as crianças neurodivergentes da rede, como, por exemplo, aquelas com TDAH, dislexia, né, entre outras condições do neurodesenvolvimento. Essa é uma questão também bastante importante, né? Todo projeto ele precisa de um recorte, tá? Vou citar aqui com muito respeito e valorizando muito esses projetos mesmo, né, que já existem na cidade, mas apenas como exemplo, né? O Cidadão do Futuro, ele tem um recorte. Ele tem um recorte etário, ele tem um recorte de público que vai para esse projeto. Corujas do Bem, mesma coisa, ele tem um recorte etário, ele tem um público-alvo, e o SICA também. O SICA ele precisava, né, de ter uma estrutura e um recorte. E esse recorte ele tinha que ser um recorte etário, ele tinha que ser um recorte de público. Tá? E aí, qual é o nosso recorte de público? Tá? Primeiro que tem que ser aluno exclusivo da rede municipal de ensino. Tá? Porque nós estamos recebendo ligações na secretaria, se vamos atender alunos de outras redes, vamos atender inclusive alunos de outras cidades. Não. Nós vamos atender exclusivamente alunos da rede municipal de ensino de Catanduva. Esses alunos eles deverão estar matriculados na etapa da educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Por que esse recorte? Porque essas duas etapas, como eu disse no início, elas são exclusivamente responsabilidade nossa. Então, a gente tinha que fazer um recorte e o recorte foi esse. Tá? E aí, dentro desse recorte que é etário, e dentro desse recorte que pega etapas, né, da educação básica, a gente tinha que fazer o recorte do público. Tá? E aí, por que os alunos com TEA? Porque os alunos com TEA, em grande medida, eles apresentam outras condições na sua funcionalidade que agregam. Muitas vezes o TOD, né, o TDAH, né, as altas habilidades. Então, a gente precisava, nesse início do projeto, fazer um recorte. E muitas vezes é preciso distinguir também o que é uma dificuldade de aprendizagem do que é um transtorno de neurodivergência. Porque algumas dificuldades do educando, eles não são transtornos do neurodesenvolvimento, eles são dificuldades de aprendizagem. E nas dificuldades de aprendizagem, a intervenção pedagógica tende a funcionar. Na neurodivergência, só a intervenção pedagógica não é suficiente. Não é que ela não funciona, ela não é suficiente. Então, como a gente tinha que recortar um público, o recorte foi feito dentro dessa dimensão, exclusivamente aluno da rede, da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental e alunos com TEA. Nessa primeira etapa, foram selecionados 64 educandos de um universo, né, que dá educação especial, que está em torno de 600 alunos. Mas é importante também dizer que nem todo aluno que é da educação especial, ele precisa desse tipo de intervenção. Tá? Porque alguns alunos que são da educação especial, a classe regular e o AE já são suficientes, para outros não. Então, aí, o Departamento de Educação Especial fez todo um trabalho durante o primeiro semestre inteirinho, a partir de documentos que são elaborados pelo professor da classe comum, que é o PEI, né, o Plano de Ensino Individualizado, e o PAE, que é o da Educação Especial, né, no Plano de Atendimento Educacional Especializado. Então, durante todo o primeiro semestre, de cada aluno da Educação Especial, esses planos foram construídos. E esses planos têm que ser construídos anualmente. Então, chega o ano que vem, o plano desse ano não é mais suficiente. Quem for o professor do aluno no ano que vem tem que começar de novo. Claro, ele pega as referências do ano anterior, mas ele tem que construir porque o aluno tem evolução ou até involução, né? Depender do grau de intervenção que ele possa estar recebendo ou não. Então, durante esse primeiro semestre,
os professores da classe comum e os professores do AE fizeram os respectivos documentos que cabem ao Departamento de Educação Especial conduzir. A partir desses documentos foram selecionados primeiramente 64 alunos e todos os demais alunos que demandam também essas intervenções já estão previamente indicados. Mas nós fizemos alguns recortes importantes nesse sentido também, porque alunos que demandam maiores intervenções de ordem terapêutica, que não é a escola que tem que oferecer, tem que ser serviços complementares ou suplementares, que é o caso do SICA, e também alunos que aguardam a lista de espera da PAI. Tá? Esses alunos se tornaram prioridade no atendimento do SICA. Então, como é que foi feito esse recorte? Quem são essas crianças? Né? São 64 na primeira lista, tá? São de educação infantil dos anos iniciais do ensino fundamental, são crianças que estão regularmente matriculadas na rede, estão no AEE, alguns deles em fila de espera da PAI e que demandam essas intervenções mais pontuais para além das intervenções pedagógicas, que é o que cabe à escola oferecer. Secretária, explica para a gente como que vai ser esse atendimento. Muita gente está falando assim, então eu vou tirar o meu filho da escola e ele vai estudar no SICA? Excelente pergunta. Tá? Não. Tá? É bem importante também, né, a gente distinguir o que é a educação especial escolar exclusiva da educação especial inclusiva. Tá? Por exemplo, né, a PAI, ela oferece educação especial escolar exclusiva. Então, o aluno, por exemplo, que ele está aí, né, na fase que corresponde aos nossos anos iniciais do ensino fundamental, que ele vai para a PAI, ele vai exclusivamente para a PAI. Então, aí ele passa a ser a PAI escola e ele tem um atendimento lá todos os dias. Tá? O aluno que vai para o SICA, não. Porque o SICA não é uma escola de educação especial como é a PAI, né, de oferecimento exclusivo. Ele é um projeto educacional de educação inclusiva. Tá? Então, as crianças permanecerão com as matrículas na rede regular, no AEE da escola, né, de origem, e terão alguns dias de atendimento no SICA. Se a criança ela está matriculada no período parcial, ela vai para o SICA no contraturno. Se ela já é uma criança de período integral, que são 10 horas, né, uma escola de tempo integral, essa criança tem a flexibilidade de jornada. Tanto que a gente tem inúmeros alunos que estão no tempo integral, que são atendidos no Corujas do Bem, que a família às vezes paga terapias, né, particulares. Então, a família tem o direito de buscar a criança no período escolar, leva para o atendimento, traz de volta para a escola. Ou a criança vai no atendimento de manhã, frequenta só à tarde, né, naquele dia. E a escola tem que fazer toda uma documentação que justifique essa flexibilização de jornada. Então, as crianças indicadas ao SICA não serão tiradas da classe comum e do AEE regular. Tá? Elas permanecerão nas suas escolas de origem com atendimentos de acordo com a sua deficiência, com o seu laudo, com o seu relatório pedagógico e com a sua funcionalidade, terão atendimento específico. Então, tem criança, por exemplo, que vai ter 2 dias de aba, mais um dia de terapia ocupacional e mais um dia de atividade de musicalização. Tem criança que vai ter outra grade. Por quê? Porque veja como isso ainda é mais complexo, né? Porque se você coloca todos esse grupo de alunos para ser atendido lá todos os dias e faz um horário lá, mais fácil de funcionar. Olha a especificidade do atendimento do SICA. Foi olhado para cada criança, qual é a necessidade, que indicações que ela já tem no seu prontuário, como sendo necessárias para a sua condição, né? E aí cada criança vai ter um horário específico de atendimento ali. Volto a dizer, se ela estiver no período, vamos dizer assim, no integral, e o atendimento dessa criança lá no SICA é segunda-feira de manhã, o restante da semana a jornada dela escolar vai seguir normal. E para fazer esse horário, foi necessário previamente que as famílias informassem, e agora vai ser confirmado nas reuniões individuais, né, com cada família aí, né, quais os horários que essa criança já tem atendimento em outras redes. Para que possa ser aí adicionado, né, esse atendimento para essas crianças dentro dessa especificidade da condição da criança e das intervenções que essa criança já tem, além do período escolar que ela frequenta. E na quarta-feira da semana passada, aconteceu uma reunião ali no auditório da Prefeitura com as famílias, né? O que foi abordado nessa reunião? Essa reunião, Natália, foi assim, um momento muito especial
para mim, para o prefeito, né, para a equipe técnica da secretaria, para outras secretarias envolvidas ali também, especialmente para as famílias, né? Nós entendemos que era necessário, né, como um marco inicial, apresentar às famílias algumas coisas que eu estou dizendo aqui, mas ali a gente estava falando diretamente, né, com essas famílias, né? Apresentar a estrutura da resolução que rege o funcionamento do SICA, anunciar, né, essa modalidade que ela é individualizada, tá? E também apresentar todas as pessoas que vão compor. Nós já temos 2 professoras, né, de educação especial que foram indicadas para estarem ali no SICA acompanhando esse trabalho diário. Então, assim, existe, além de todas essas multiprofissionais, também teremos 2 professoras de educação especial que foram apresentadas nessa reunião, que é o ponto de ligação entre as famílias, o SICA e a Secretaria de Educação. E são essas professoras, né, que a partir de hoje à tarde começam esses atendimentos individualizados com cada família para definir o horário específico de cada educando, porque pode ser que do que era no primeiro semestre, a criança já mudou um horário de terapia, então o horário que a gente desenhou ali já não é mais aquilo, então ainda vai demandar uma série de ajustes finos, né, para que esses atendimentos sejam finalmente estabelecidos. Então, nessa reunião da quarta-feira, foi assim, né, digamos que o início, né, do SICA junto a essas famílias. Olha, existe, é fato, é real, estamos finalizando alguns ajustes prediais ainda? Sim, estamos, não tem por que dizer que não está. Estamos, né? Trabalhamos com uma visão de transparência da gestão, mas existe um regramento e a partir daqui, né, o prognóstico é esse. Bom, tem um ponto que também tem gerado bastante questionamento da população, é a escolha de instalar o SICA em um prédio alugado, então, ao invés de uma sede própria. Como que você até comentou sobre esse assunto, né, qual que é a real estrutura física ali de adaptação desse imóvel, né, alugado? O espaço, ele conta com salas especializadas, isolamento acústico, adequado para crianças com hipersensibilidade sensorial, e até mesmo algumas pessoas questionando por que tão longe assim. Bom, essa pergunta também é ótima, né? Eu gosto de vir aqui porque você faz essas perguntas que ajudam a gente a esclarecer essas dúvidas todas, né? Como eu disse no início, se fosse para construirmos um prédio, porque não tínhamos nenhum público que pudesse fazer toda a estrutura, né, do SICA, também não estaria pronto, tá? Então, ali foi pensado distante da linha férrea, porque a linha férrea, né, a gente sabe que tem todo o barulho, então aquele prédio, né, ele permitia essa localização um pouco mais distante da linha férrea também. Muitas pessoas questionam, né, o local, a rodovia e tudo mais, mas é só a gente fazer uma pergunta: há quantos anos a APAE está instalada só do outro lado? Que é ali vizinho, né? É vizinho. Nós será quase em frente. É a Washington Luiz no meio. Então, essa questão, é distante, tem a rodovia. Nós temos a principal instituição conhecida, né, da cidade, que tem tantas cidades, né? Novo Horizonte também, a APAE é pertinho da rodovia. Então, assim, né, dizer, é muito longe, ou a rodovia é um perigo, é quase que uma questão própria dessas instituições ter esse distanciamento, até para que tenha menos barulhos do trânsito citadino, vamos dizer assim, né? Lá o local, lá dentro, né, quase não se ouve o barulho da rodovia, é uma coisa impressionante. As salas, elas são pequenas, porque com exceção do atendimento educacional especializado, porque lá nós teremos um AEE complementar e suplementar ao que o aluno já tem na escola, né? As outras salas são praticamente de atendimentos individuais. Então, as salas são pequenas, garantem o isolamento, né? Tem toda a segurança ali também, né? Ali vai ter vigia, já tem, né? 24 horas e vai permanecer, né? E todo esse apoio que nós temos também da GCM, né? Tem toda a parte ali do trânsito também já está sendo providenciado as faixas, né, para garantir essa segurança. Então, em relação à distância, ao local, eu acho que quando a gente olha, né, para a nossa vizinha ali, que oferece também um serviço para esse público, né, de pessoas com deficiência, a gente vê que essa questão ela pode ser até esquecida, né? Porque funciona tanto tempo ali e com toda a segurança e com todas as condições para que o educando ele tenha, né, essa possibilidade de estar seguro nesse lugar, e terá equipes, né, que são responsáveis por esse cuidado diário. Então, tudo isso foi pensado, e as salas elas são bem pequenas, né? Então, quando estiver lá aberto toda a população para conhecer, a imprensa e tudo mais, vai ver que as salas elas são pequenas,
porque só o AEE, que alguns alunos ainda poderão ser agrupados em até 4 educandos, né? Mais que isso também não tem. Então, são espaços pequenos que permitem essa acomodação e essa segurança, tanto térmica, porque ele é todo climatizado, tá? E ele tem também toda essa possibilidade acústica, né? De garantir a segurança também dessa criança do aspecto auditivo. Vai ter transporte escolar para esses alunos? Não tem, Natália, não tem, assim, né? Isso é uma questão também que a gente precisa explicar o porquê. Primeiro, porque toda a nossa frota escolar hoje ela atende as nossas unidades escolares municipais propriamente ditas, as escolas estaduais, porque é um convênio, atende Cidadão do Futuro, atende Ortega, que às vezes as pessoas nem sabem, mas tudo isso é conveniado, e atende a APAE. Então, nós não teríamos... Porque não vai uma turma, né, de uma Exato. vez. Então, além de ter uma questão que é da própria estrutura da frota, que nesse momento não comporta outra instituição com essa especificidade. Se fosse para o aluno ir para lá e ficar lá o período todo, né, como fica nas escolas, nos projetos e tudo mais, até conseguiríamos transportar. Mas dentro dessa especificidade hoje, de que cada educando ele vai ter atendimentos específicos, então, por exemplo, a depender da criança, eu não posso colocar a TO, a psicóloga, o AB, a musicalização, tudo numa manhã só. Porque vai extenuar essa criança. Então, assim, né, às vezes, muitas vezes tem que dividir esses atendimentos, né, e às vezes em 2 dias, para que realmente tenha uma função para que essa criança desenvolva-se. Porque a gente também não adianta pensar que a gente coloca lá, ela fica aqui o dia todo, vai fazer todas as terapias num dia só, o transporte. Não. Veja por que o SIC é diferente. O SIC é diferente porque ele olha para a singularidade de cada criança. Então, assim, eu conto com a compreensão das famílias, porque nós estamos oferecendo um serviço gratuito, com profissionais habilitados, né, devidamente credenciados no exercício das suas respectivas profissões, mas não tem como a gente transportar individualmente cada criança. Exatamente. Porque os transportes, eles são coletivos. E o atendimento no SIC é um atendimento individualizado. Então, essa é, assim, né? Eu acho que isso me dá brilho nos olhos, né? De saber, assim, que a gente está olhando para cada criança individualmente. Eu sei que terão famílias que terão dificuldades nisso, mas eu acho que, assim, né? Quando a gente une forças, quando o poder público dá um passo desse, a gente precisa contar com a compreensão das famílias e com o esforço também. A gente sabe que tem mães que às vezes são solo, não tem rede de apoio, mas assim, quando a gente se ajuda, e até quero agradecer aí a Cláudia Vaz, né, que ela fez um vídeo aí esse final de semana, né, falando, né, sobre essa necessidade das famílias também se empenharem nesse sentido. Eu vi. Foi um depoimento muito bonito, porque ela cita uma amiga em São Paulo, né, faço até menção a isso, estou repetindo, porque é algo público, então, né, nos dá essa liberdade de citar também. Uma evolução, né? Uma evolução pelo esforço da mãe, que pegava 2 conduções em São Paulo, e hoje o menino, né, teve uma funcionalidade que se desenvolveu a ponto de ele estar no mercado de trabalho. Então, acho que quando a gente une forças, a gente tem condições de tornar essas crianças cada vez, né, mais habilitadas para a convivência social, para a escola regular, para a convivência familiar. E tudo requer esforço. Tudo requer esforço, né? Então, eu acho que, assim, é hora, nesse momento, realmente, né, de termos essa capacidade de juntar mãos, forças, energias, né, e recursos dentro daquilo que é possível a cada condição específica, né, para que a criança tenha esses atendimentos. E por isso que esses atendimentos individuais agora com as famílias são tão importantes, né? Porque a família pode dizer, eu consigo levar um dia. Então, um dia, vamos ver o que é prioritário nesse momento. E aí é importante dizer assim, quanto tempo a criança poderá ficar no SICA? Quanto tempo em termos de anos? Vai ficar o tempo todo da escolarização dessa criança? Depende muito. Aqui a resolução prevê. Inclusive, pode ser que essa criança tenha uma alta técnica. Ela evoluiu, né, ela não há mais necessidade dessas intervenções. Enquanto ele estiver na faixa etária, que é a prevista para o atendimento no SICA, dentro da rede municipal, e precisando dessas intervenções, ele permanece ali. Se por uma opção da família, se for para o 6º ano, né, que aí já sai fora da faixa etária, se mudar de rede de ensino, então aí também perde a vaga, para a gente manter um dinamismo. Eu fui conhecer o Centro TEA em São Paulo, bem no início, né, quando o SICA ainda era um projeto nascente, né,
E em São Paulo, dada a demanda, eu conversei com algumas mães ali, né, em frente ao local, né, e a criança pode permanecer só 6 meses. Então, ela tem 6 meses, alguns dias de atendimento, acabaram esse período de 6 meses, roda a lista. Não é a nossa função aqui. Mas a gente tem que ter critérios, né, que sejam cumulativos para que essa criança permaneça em atendimento ali. E se houver, né, essas questões, muda de rede, muda de etapa, a família não quer mais, a gente vai mantendo essa lista ativa, né, nesse atendimento a esse público. Em reunião ali com os pais, o que você tem sentido deles em relação a esse projeto? Eles acreditam no projeto? Eles estão esperançosos, ansiosos? Olha, Natália, eu me senti ali muito bem naquele dia, né? Quando a gente leva algo que vai ao encontro, né, das expectativas das pessoas, né, é muito positivo. Então, eu senti ali nessa primeira reunião, né, com, né, um número significativo de pessoas, muita expectativa, muita expectativa. É claro, né, que a gente não pode dizer que não havia uma expectativa, em alguns, uma expectativa duvidosa. Havia, mas é natural. É o medo do novo, muitas vezes, o medo do novo. Muitas mães, assim, pensando, mas se eu levar para lá, ele vai perder a vaga da escola comum? Não, não vai. Vai sair da lista de espera da PAI? Não vai. Por quê? Porque, como eu já disse, né, a PAI tem uma proposta, o SICA tem outra. Então, assim, acho que esclarecer essas dúvidas minimiza até essa expectativa duvidosa, e até, né, a desconfiança, porque muitas vezes, por tantas coisas que se fala, se gera uma desconfiança. Será que vai mesmo? Será que consegue? Não, o SICA já é uma realidade. Os atendimentos individualizados, o mapeamento, os profissionais, isso aí tudo já está pronto. Só que agora falta fechar o horário, né, inaugurarmos e colocarmos em funcionamento com os alunos ali naquele espaço. Bom, acredito que esclarecemos bastante coisa aqui sobre o SICA, né? Mas se algum pai tiver ainda dúvida, como faz? Tem que ir direto lá na Secretaria de Educação para estar conversando diretamente com vocês? O ideal é ou ligar, né, no Departamento de Educação Especial. Eu tenho atendido particularmente também as ligações do SICA, né, tanto com os multiprofissionais quanto com as famílias, né, mas estamos à disposição para qualquer, né, eventual dúvida que se tenha. Até o regramento, e cada família que estará sendo atendida a partir de hoje à tarde lá na Secretaria vai receber uma cópia dessa resolução, porque existem questões muito pontuais aqui também, né? Por exemplo, vai ter alimentação para a criança ali? Sim, tem equipe de cozinha, vai ter alimentação com todos os critérios da alimentação escolar. Mas e se a criança tem aí, né, uma seletividade alimentar muito severa? Pode levar esse alimento da criança? Pode, mas aí a responsabilidade pelo que levou não é nossa, porque Sim, não foi preparado lá. Então, aqui tem a regra sobre isso. Medicação, tem toda uma questão também vinculada à questão da medicação. Como, né, prioritariamente que essa medicação ela seja administrada antes do horário do atendimento. Se for lá, vai precisar de que tenha acompanhamento da família, porque a gente sabe que ali nós estaremos atendendo principalmente suportes 2 e 3. Então, nesse primeiro momento, é muito importante. Cada criança tem um prontuário, todas as questões medicamentosas dessa criança estarão previstas nesse prontuário. Se houver uma emergência, né, terá como que a gente vai acionar, quem a gente vai acionar. Então, até nesse momento, agora que as famílias serão atendidas, né, terão que deixar vários telefones, porque o pai e a mãe não pode ficar lá, por exemplo. Pode. Tem uma sala que é uma sala de espera, né? Se quiserem permanecer, também pode. E quanto tempo que o aluno fica lá? Passa meio período? Como que funciona? A proposta, assim, cada atendimento, ele tem 50 minutos. Então, assim, tem crianças que no mesmo dia ela terá 3 intervenções de 50 minutos cada uma. Tem crianças, no máximo, 4 ou 5. No horário, cabe até 5 intervenções. Mas o que a gente vê? Que muitas intervenções num dia só também não são salutares. Porque isso estressa a criança, isso gera, né? Porque você tem mudanças de ambiente. Se a criança está com a TO, depois ela vai com o psicopedagogo ABA, depois ela faz uma aula de atividades esportivas e recreativas adaptadas. Isso já gera um estresse nessa criança. Então, por isso, a individualização de cada atendimento. Mas, dentro do horário do SIC, ele vai funcionar das 7 às 18 horas, Cada período tem 5 atendimentos, então tem horário para 5 atendimentos de manhã, 5 atendimentos à tarde, com horário para refeição, mas depende muito de cada criança, né? Quantas horas ele
precisa e ele suporta de intervenções, né, dentro dessa estrutura biológica, neurológica, né, que corresponde à sua condição enquanto sujeito. E tem todo o período de adaptação, principalmente Sim, no início. Né? O início vai demandar muita adaptação. Né? Muita adaptação com espaço, né? É um espaço grande, né? É um espaço que ele vai trazer ali para a criança, num primeiro momento, né? Desconforto, porque é próprio da mudança de ambiente. Sim. Né? E não só para os neurodivergentes, até quem não tem nenhuma neurodivergência, né? Quando você muda de espaço, você vai se acomodar àquele espaço. E outros profissionais. Então, vai demandar um período que também nós acreditamos tanto no profissionalismo de quem estará trabalhando ali, quanto no apoio das famílias para que esse processo, né, ele seja o mais tranquilo possível. Secretária, para a gente finalizar esse assunto do SICA, tem mais alguma coisa importante que você gostaria de colocar? Eu gostaria de dizer assim, Natália, que eu acho que o SICA, né, ele vai deixar para a Catanduva, né, um serviço diferenciado. E eu também agradeço muito a todas as secretarias, né, que eu não vou nem correr o risco de citar aqui para não cometer nenhuma injustiça, de a gente esquecer de algum colega aí, secretário que contribuiu para isso, né? Então, assim, meu agradecimento a todos aqueles que direto ou indiretamente estiveram envolvidos, né, na construção desse projeto. As equipes técnicas da secretaria, desde o Departamento de Educação Especial até os departamentos de compras, de serviços que trabalham ali, e principalmente ao prefeito, né? Porque não adiantaria a gente ter um projeto dessa dimensão se nós não tivéssemos um prefeito também que olhasse, né, para além dessa dimensão que é o serviço educacional propriamente dito. Porque o SICA ele está além. Ele é um passo, né, muito além dos serviços educacionais que nos cabem enquanto rede municipal de ensino. Então, assim, o que eu queria deixar realmente é a esperança, né, e uma expectativa positiva na população. O SICA já é uma realidade. Os atendimentos individuais, a construção, ela está toda desenhada, profissionais contratados, né? Falta a gente cortar a fita. Mas cortar a fita é algo assim que ele só simboliza um percurso gigantesco de trabalho, tá? De muitas horas, né, de muitos setores e principalmente uma vontade política, né, que nós encontramos no nosso prefeito, que é voltado para uma questão de humanização. O SICA também é uma ação de inclusão, de humanização e de construção de uma educação diferenciada para a rede municipal de ensino. Você tinha comentado aqui, por exemplo, o SICA ele é um projeto pioneiro aqui na região. Você já recebeu, por exemplo, ligação de alguma outra secretária, algum prefeito interessado no projeto? Sim, já recebi de Rio Preto e de uma deputada estadual. Olha... Uma deputada estadual entrou em contato, né, através da sua assessoria, ligou na secretaria, mandou e-mail, né? Ela queria, inclusive, a assessora dela, né, queria fazer a gente abrisse uma reunião online, mas eu falei, olha, nesses dias, deixa passar, nós vamos mandar o convite, inclusive, né, da inauguração para a assessoria dessa deputada, porque já chamou atenção. Você já chegou até lá, né? Já chegou a Alesp. Né? Então, assim, né? E tive também da região aqui, né? Algumas cidades vizinhas, Tabapuã, Pindorama, né? Ligando na secretaria se poderiam fazer a inscrição dos seus filhos também. Falei, não, né? Expliquei tudo isso que foi dito aqui. Então, a gente já tem chamado a atenção da região. E eu acho que o que vai chamar mais atenção mesmo é essa individualização. Hoje, né, em termos de educação, se fala muito de ensino individualizado dentro das escolas. Mas a escola ela ainda é um espaço de educação coletiva. Agora, esse público precisa de intervenções individualizadas e é para isso que nós olhamos. É isso que ainda nem inaugurou, né? Então vai dar muito o que falar ainda. Vai. Bom, mudando de assunto, muita gente querendo saber sobre o processo seletivo, quando vai acontecer. Podem aí, quem está estudando, estuda cada vez mais aí, porque vai ser publicado ainda essa semana. Olha! A gente fez os últimos ajustes também no edital, né, até na sexta-feira, e está previsto aí entre amanhã, depois, né, de ser publicado o edital, né,
para a questão do processo seletivo para todas as áreas, como acontece todos os anos. Com a prova, né, aí a acontecer no final de setembro, comecinho de outubro, Já né? tá aí, então. Que a gente tem sempre esses 30 dias, mais ou menos, né, de prazo de vigência do edital. Então, estejam preparados, né, para que a gente possa aí também, né, ter muitos aprovados, porque a demanda da educação ela é sempre contínua e crescente. Exato. Bom, vamos falar também sobre as escolas. Quantas que foram inauguradas na gestão Padre Osvaldo e qual que é o tamanho atual da fila de espera, demanda reprimida por vagas em creches e escolas municipais? O governo do Padre Osvaldo, entre os muitos legados, né, vou falar especificamente aqui da pasta da educação, humanização, índices de desenvolvimento, climatização das escolas, resolução de muitas questões, né, que estavam pendentes em relação a funcionários, né? Quando chegamos não tínhamos nenhuma merendeira por escola, era um caos, né? Em 2021, quando tinha que voltar às aulas presenciais, não tinham profissionais. Então, entre muitas coisas, né, que foram resolvidas no governo do Padre Osvaldo em relação à mão de obra dentro das escolas de alimentação, também aí de limpeza, né? Os muitos concursos que foram feitos, nenhuma outra gestão fez tanto concursos, né? Como foi feito, né? Na gestão do Padre Osvaldo também, né? E aí estrutural também, né? E aí teve toda essa questão de retomar as obras que estavam paradas, que eram 3, né? Que é o Nelson Martins, né? A Elissa, né? Capuano e a Lidionete Rossi. Tá? Então, essas 3 eram obras paradas desde 2015. Algumas até anteriores a isso, né? Tinham mais de quase 15 anos aí de obras paradas. Então, essas obras foram retomadas por uma iniciativa tanto da Secretaria de Educação quanto da Secretaria de Planejamento. Elas são obras conveniadas com o FDE. E aí aproveito, né, para dizer que a Emília Dionete Rossi, que é lá no Alto da Boa Vista, nós colocamos ela em funcionamento no dia 9 de março, mas ela não foi oficialmente inaugurada. Por uma questão de agenda da SEDUC, do Palácio, né, do governo, e agora eles marcaram uma data, que é agora 28 de agosto. Então, além do SICA, né, nós teremos ainda no mês de agosto a inauguração oficial da Emília Dionete Rossi, prevista para o dia 28. É claro que como a gente está, né, nessa fase de ano político, né, estamos nesse período eleitoral, não terá a presença do governador, mas terá os agentes do FDE que vêm fazer a entrega oficial dessa obra ao município. Então isso para a gente é muito importante também, porque eu pedi a autorização de funcionamento porque a gente tinha demanda naquela região. Então, a escola estava prontinha, não tinha por que ela ficar parada, correr risco de vandalismo. Então, conseguimos a autorização de funcionamento para março e agora a entrega oficial e a inauguração oficial prevista para o dia 28 de agosto. Né? Então, essas 3 eram obras paradas. Além dessas 3, né, que foram retomadas, estão em pleno funcionamento. Também foram inauguradas a Vanir Brás, que ela era vinculada à escola Gradella, e aí nós fizemos o desmembramento. Então, esse é um outro processo também burocrático, né, que leva mais um cargo de diretor. Então, é mais uma escola, né, que foi inaugurada aí nesse contexto. Aí tivemos o Antônio Nelson Zancanera, ali próximo da SAEC, e o Padre César. Então, assim, são essas... Voltando, né? São as 3 as obras paradas, né? Elissa, Lidionete e o Nelson Martins, aí o Antônio Nelson Zancaner, o Padre César, e todas essas, e o Vanir Brás, né? São 6, né? E temos já uma obra que é PAC, né? Que essa vai demorar um pouco mais, que é lá no Nova Catanduva 3. Então, essas 6 escolas inauguradas até aqui, e todas de período integral, elas perfazem um total de em torno de 700 vagas. Paralelo a isso, né, nós ampliamos algumas unidades escolares. A Zarite foi ampliada, a Maria José foi ampliada, né? Então, são situações que vão atendendo a essa demanda da cidade. Hoje, né, a gente tem uma fila de espera. A gente tem uma fila de espera muito mais, né, de pessoas que querem trocar de escola. E não necessariamente que a criança está fora da escola. Por exemplo, na etapa obrigatória, que é a partir de 4 anos, não temos fila de espera, zerada. Então, isso é uma questão muito importante em termos de desenvolvimento social. De 0 a 3 é a etapa não obrigatória. E muitas vezes, assim, tem a vaga no bairro, mas a mãe preferia próxima do serviço. Então, às vezes, ela matricula a criança lá e fica numa lista de espera. Outras preferem, não, vou ficar na lista de espera aqui, porque embora tenha vaga no meu bairro, eu quero aqui. Então, não é etapa obrigatória, é um direito da família, né? Não está ferindo um direito da criança, porque o obrigatório é com 4 anos, né? Então, a gente tem algumas esperas que são nesse sentido. E onde nós temos, assim, né, uma maior preocupação, não que não tenha vaga de jeito nenhum, né?
ainda consegue fazer os atendimentos. Mas é na região do Nova Catanduva, devido à expansão territorial ali, né? E a mudança das famílias, né? Então, eu fico até um alerta aqui, Natália, eu sei que você tem um grande público, né? Que sempre que a família tiver numa mudança de bairro, que ela já procure previamente a escola. Porque o que acontece? Muitas vezes muda, e aí depois vai procurar a vaga. Aí vai ter que, às vezes, esperar um pouquinho. Vai depender desse esforço de estar morando num lugar, levar no outro, tá? Mas, assim, né? Quanto antes a família procurar a unidade, melhor. Então, assim, a gente tem até publicado no portal da transparência, lista de espera, isso faz parte, né, de todas as questões que a gente tem, mesmo que manter a transparência da gestão, mas é muito mais nesse sentido de etapa não obrigatória, porque quer uma especificidade daquela escola, né? E outros que estão aí, não é etapa obrigatória, vou aguardar até que tenha a vaga no lugar que eu quero, com a jornada, né, que eu quero, porque às vezes a pessoa quer o parcial e no bairro dela só tem o integral, ou vice-versa. Então, isso acaba gerando uma lista de espera. Mas não temos. Em etapa obrigatória, idade obrigatória, não temos criança fora da escola. E a gente sabe que tem algumas escolas que elas se destacam, né? Se destacaram aí até nacionalmente. E tem uma iniciativa adotada na Escola Municipal, o professor José de Oliveira Barreto, no Jardim Bela Vista. Eu achei muito legal. Então, ela substitui aquele barulho forte, né, da sirene, por música nos intervalos. Muita gente gostou dessa iniciativa porque tira aquele barulho irritante que para aquelas pessoas também com crianças neurodivergentes, né, isso atrapalha, né? Sim. Fala um pouquinho desse projeto. Esse projeto, né, ele é algo assim, né, que chamou a atenção mesmo da mídia, da imprensa. Outras escolas também implantaram, né, com música, outras com outros regramentos, né, que é só a questão do horário, deu horário, as crianças, escolas menores, né, que conseguem, às vezes você tem 5 turmas, né, de ensino de tempo integral, por exemplo, como é o PRAND, né, que é uma escola pequena, né? Então consegue, não há nem necessidade, deu o horário, o professor troca, os alunos saem para o intervalo, voltam, numa situação assim, né, que realmente se torna mais acolhedor, tira, né, aquele ruído que acho que todos nós que estudamos em escolas com sinal sineta, né, temos essa memória. Exatamente. Né? E quem mora perto de uma escola ouve também, ouve também, né? Então foi uma ação ali, né, da equipe do Oliveira Barreto e que depois se tornou um exemplo, né? E outras escolas também fizeram, né? Adotaram outras metodologias, sempre buscando, né, que a escola seja de fato para todos inclusiva e um lugar acolhedor, né? Deve expandir para demais escolas ou as diretoras, por exemplo, que falam, vamos adotar aqui. Essa é uma questão assim que a gente deixa dentro da autonomia do gestor de conhecer a sua realidade, o seu público-alvo, a necessidade desses tipos de intervenção. Então, essa não é uma questão assim, é um projeto da rede, fizemos em todas. Não. Algumas coisas a gente tem que respeitar a autonomia do diretor e a condição da sua comunidade, né? Se aquilo funciona ali, porque às vezes o que funciona num lugar não funciona em outro. Exatamente. Então, isso está dentro da competência de autonomia do gestor. E essa escola também, ela alcançou um destaque nacional por ser incluída no mapa de experiências inspiradoras do MEC, né? Fala sobre isso, a gente até colocou no jornal. Ele é uma espécie de um concurso, digamos que assim, nacional. Abre-se um edital, né, do MEC, e ele abre esse edital para escolas de tempo integral, então também tem que fazer esses recortes, né? Hoje, né, nós temos no município, são 4 escolas de ensino fundamental de tempo integral. Quando iniciou o governo do Padre Oswaldo eram só 2 e hoje são 4, então nós dobramos o número de escola e triplicamos o número de vagas no tempo integral de ensino fundamental, que é Oliveira Barreto, o Armando Prandi, Santos Aguiar e Valdemar Aidar, são as 4 escolas de tempo integral. Então esse edital, que o Oliveira Barreto já se destacou 2 vezes, né, ele é um edital que abre exclusivamente para escolas de tempo integral, porque tem jornadas estendidas que permitem mais projetos, mais ações. Ele é chamado, inclusive, de práticas exitosas. É ali que tem o coral? Isso, é ali que tem o coral também, né? Que é um projeto, né? Que é ali que nasce de uma questão que a diretora trouxe, né? Como uma possibilidade. Nós até gostaríamos que fosse para todas, mas também não tem, né? A própria instituição não consegue oferecer esse serviço para as demais escolas de tempo integral. Então, para que a escola possa concorrer com essas práticas exitosas, primeiro esse projeto ele passa pela anuência da secretaria.
Então, né, na minha condição enquanto secretária, eu tenho que dar a anuência para que a diretora possa inscrever o projeto, né? E já se inscreveu 2 vezes e 2 vezes foi reconhecido nacionalmente. Eu acho que isso é muito importante, né? E nós temos práticas exitosas em outras unidades também, né? Que outros diretores se sintam inspirados também a levar adiante, né? E tornar público o trabalho que têm feito dentro das suas escolas, assim como Oliveira Barreto. Bom, secretária, o Fernandinho Galhardo, conhecido, da Rádio Whats, mandou então uma pergunta pelo Instagram. Ele pergunta por que o Gracema não tem placa de identificação. Então ele fala que faz 4 anos que cobra a escola, que não tem nenhuma identificação na parede. De quem que é a inércia? Fernando, né? Sempre nosso colega aí, né? Com as suas perguntas, né? Então, Galhardo, sempre que você me encontra, você me pergunta isso também, né? A gente tem, assim, né, uma série de urgências e emergências, né? E governar também é priorizar. E ali, né, na Gracema realmente faz, né, todo esse tempo aí que está sem a placa de identificação. Nesse momento nós estamos trocando algumas e fazendo algumas que não existem ainda, né? Por exemplo, na escola vizinha ali, né, da Gracema, que é o Virgílio, né? Semana passada mesmo, né, o pessoal aí responsável por esse serviço estava lá fazendo as medições e tudo mais. Então vai ser feita, Galhardo. Fica na expectativa. Fica na expectativa, né? Não é uma questão de inércia, né? Mas é uma questão de que a gente às vezes precisa priorizar. Já teve faixas lá, já teve outras coisas. Muitas vezes também faz alguma ação que para remediar, mas aí há um ato de vandalismo, né? E isso acaba destruindo, né, o patrimônio. Isso é algo muito triste. Vou até aproveitar esse gancho, né? Porque há 15 dias atrás nós tivemos uma ação de vandalismo na escola Valdemar Ardaia. Isso é muito triste, né? Foi uma terça-feira, exatamente 15 dias atrás, após o fim da reunião de HTPC, a escola é monitorada, então isso foi visto, a guarda chegou lá rapidamente, né? A diretora, as coordenadoras, e assim, né? O ato de vandalismo foi tão grande que o bebedouro praticamente, né, perdeu a utilidade. A ação, né, das pessoas ali dentro estourou um cano do bebedouro que inundou a escola. Né, destruiu 4 portas, quebrou câmeras. Foram alunos ou não? Próprios alunos? Infelizmente. Que dó, né? São adolescentes, né? Foram identificados pelas câmeras, né? Mas isso assim mostra o quanto é difícil também ao poder público. Exatamente. Porque elas tinham acabado de sair da escola, né? Termina 8h30, né? Fechou a escola, né? Não era antes das 9h, houve esse ato de vandalismo. E para a gente recuperar isso, também leva-se um tempo. Exatamente. Porque aí fica lá aquele bebedouro, amassado, quase, né, com dificuldade de funcionamento, mandamos um outro para lá que não tem a mesma potência. Se fica sem água, depois reclama. E a escola inundou. Porque até o momento que chegam até lá a GCM, que chega uma pessoa que vai ter o serviço, né, de estancar aquela água, porque estourou o cano e a escola inundando. Então, era 1h da manhã, perícia técnica na escola. Então, isso assim, é muito triste, né? Os pais foram chamados? Foram, né? A escola tomou as providências, né? Com as famílias, com o apoio da GCM, né? E isso demanda realmente muito apoio familiar. Então, é muito triste quando a gente vê um patrimônio como uma escola, numa noite qualquer, ser invadida, né? E simplesmente por um ato de vandalismo. Contra o quê? Contra nada, entraram ali e vamos destruir, vamos chutar a porta, vamos quebrar a maçaneta. Pelo prazer de estragar, né? E aí a gente vê o tanto que o trabalho educativo é importante. Exatamente. De trabalhar com esses alunos, o valor que aquilo tem para eles mesmos. Porque é público, né? A gente vê, sai da escola, muitas vezes tem uma pracinha, tem alguns brinquedos, um parquinho, as pessoas vão lá, é uma diversão para as crianças do bairro e muitos vão lá nesse ato de vandalismo destruir um bem público que está ali para todos, né? Sim. Então, muitas vezes as pessoas reclamam, no meu bairro não tem nada, mas quando tem, destroem, né? Esse é um exercício difícil do poder público também. E no caso desses adolescentes, o que podemos fazer? Só medidas socioeducativas. Então, todo o dano patrimonial, financeiro é arcado pela própria secretaria na recuperação, na substituição de portas, de bebedouros, de câmeras, né? As câmeras também tinham sido adquiridas com recursos próprios da escola.
que é para a própria segurança dos alunos. Então, tudo isso é muito triste quando acontece, né? E que o prejuízo maior é da própria comunidade. Exatamente. Porque nós vamos ter que repor, mas quem fica por um tempo sem aquilo ali, a seu serviço, é a própria comunidade escolar. Secretária, 1 hora de entrevista, né? Aqui a conversa rendeu bastante, que bom. Bom, nós sabemos o tamanho da responsabilidade, da pressão, das inúmeras dificuldades diárias, né? Não é fácil, que envolvem aí a gestão pública, a condução de uma pasta tão complexa. E diante de tudo isso, olhando para o futuro, né? E para a marca que você quer imprimir na história, então, da nossa cidade, qual que é o principal legado que você deixa para a educação de Catanduva quando encerrar o seu ciclo à frente da Secretaria, não só o SICA? Para além do SICA, né? Eu acho que todas as questões que serão marcas, antes de tudo, elas são as marcas do governo do Padre Osvaldo, né? Uma pessoa aí que desde o início, né, ele sempre nos colocou enquanto secretários, né, alguns pilares, né? O principal pilar era a questão, né, da humanização. Então acho que a Secretaria de Educação avançou muito, né, nesse aspecto da humanização. O segundo pilar, né, é o do desenvolvimento. Então também, né, acredito que a gente tem muitos índices, né, que favoráveis a esse desenvolvimento da educação como um todo, tanto no atendimento do aluno, zerar as filas de espera, né? Climatizar as salas, resolver as questões de carreira, que tinham várias nuances aí, né, em relação à carreira, a própria questão que nós chegamos, né, o absurdo de ter um diretor com 2 escolas. Então, resolvemos isso. Temos um novo passo agora, né, que vai ter também aí, no final do ano, o processo seletivo de 70 profissionais de apoio, né, acrescentando também aos estagiários da educação especial. Então, acho que dentro daquilo que o Padre Osvaldo nos propôs, né, enquanto secretários, né, que era inicialmente humanização e desenvolvimento para o primeiro mandato, e no segundo mandato esses dois, mais a economicidade e a sustentabilidade, eu acho que todos os legados eles estão vinculados a esses pilares, né? A partir disso a gente, né, tem que conduzir as nossas ações. Então eu acho que essa sua pergunta, assim, eu sou historiadora de formação, né? Eu acho que isso, assim, rapidamente na minha cabeça de historiadora passa uma linha do tempo. Eu acho que é conhecido de todos também, né? O primeiro mandato foi muito difícil para mim, né? Porque havia muitos ataques, né? Para além, né, de condições de trabalho e do cotidiano. Então, exigiu muita resistência, muita resiliência, muito apoio que eu tive, né, do prefeito e de todo o suporte das outras secretarias e da minha própria equipe técnica, né, e também da minha parte, o que sempre me trouxe, né, para o exercício da função é a competência técnica. Eu gosto muito de estudar, né? Eu sou apaixonada pela educação, eu acredito nisso que eu faço todos os dias, né? E tenho dedicado muitas e muitas horas, né, da minha vida para deixar um legado para Catanduva. E entre os legados, muitos dos quais a gente já falou, o SICA é um deles, 6 escolas inauguradas, que é recorde, né, no Brasil, né, a quantidade de escolas que foram inauguradas, isso é mérito, né, do nosso prefeito e de todas as secretarias que trabalham para que isso aconteça. Mas existem algumas coisas, Natália, que são específicas que eu quero deixar até 31 de dezembro de 2028, tá? Que são documentos que eles estão para além do mandato. Por quê? Porque eles são documentos que atravessam mandatos. Porque eu acho que isso também é importante, né? Ficam os legados desse tempo. Muitas vezes as pessoas vão dar mais valor depois que a gente sai, isso é natural, faz parte, né, da convivência social. Mas algumas coisas, além de todas essas que nós estamos falando, e do SICA, né, que eu tenho chamado o SICA de meu filho, né? Eu sempre vou lá ver como é que está meu filho, né? Porque nasce realmente, né, de um desejo muito grande de fazer algo diferente por essas crianças e por essas famílias. Mas, para além disso, né, esse ano mesmo, né, que são esses documentos que vão atravessar o período do mandato, porque eles são decenais, né? Nós publicamos a Política Municipal de Tempo Integral, tá? Essa política municipal de tempo integral, né, precisou até do governo federal estender prazo, porque vários municípios não concluíram no prazo, nós concluímos com quase um mês de antecedência, porque eu sou muito zelosa
com isso, né? Tem um prazo, nós vamos cumprir o prazo, né? Então, hoje nós já temos uma política aí municipal de tempo integral, desenhada coletivamente, ouvimos professores, diretores, trabalhando ali com a equipe de supervisão educacional. Então, esse é um legado que vai ficar, porque ele vai atravessar esse período. Quem nos suceder à frente da secretaria pode mudar esses documentos? Até pode, mas tem uma baliza. Alguém fez nascer. E nós fizemos nascer a política municipal de tempo integral. Terminado, entregue o SICA, meus 2 grandes desafios. Tá? Já existe, né, uma comissão formada para a elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância. Ele é um plano intersetorial, decenal, tá? E que também ele olha, né, para a questão do 0 aos 3 anos e quais são as intervenções, né, que precisam ser feitas coletivamente por educação, saúde, assistência social, meio ambiente, né, enfim, planejamento, porque ele olha para a cidade pensando na primeira infância. E alguém tinha que assumir a elaboração desse plano, né, e ali, através da Secretaria da Educação, fui fazer um curso sobre isso, né? Voltei do curso, trabalhei ali internamente, montamos uma comissão e, passada a entrega do SICA, vou fazer a primeira reunião com as comissões intersetoriais para escrever esse Plano Municipal pela Primeira Infância decenal. E o grande Plano Municipal de Educação. Tá? Porque o Plano Nacional, né, o novo Plano Nacional de Educação, a gente nunca esquece a data, porque ele é no dia do aniversário de Catanduva, então ele foi publicado desse ano, né, 14 de abril de 2026, o novo Plano Nacional de Educação, e deu 15 meses para que os municípios fizessem os ajustes. Então, aí, né, paralelamente ao Plano Municipal pela Primeira Infância, como eles dialogam, né, porque o Plano Municipal da Educação vai ter que olhar para a primeira infância, então eles vão caminhar juntos, né? Mas eu pretendo fazer uma conferência chamando diferentes representatividades, né, que são aí já elencadas para participar da elaboração do Plano Municipal de Educação, e aí dentro dessa conferência eleger os representantes do poder público e da sociedade civil e começar a olhar. Eu já tenho o diagnóstico, tá? Porque para isso tudo, né, a gente tem que ter um diagnóstico, aí eu tenho que ter onde que nós queremos chegar e tem que traçar um plano de ação para chegar até lá. Então, eu entendo que de tudo que nós já falamos aqui, de outras vezes que eu estive aqui também, de coisas que estão guardadas só no nosso coração, que a gente sabe que foi feito, coisas que fizemos e que nós nem imaginamos que foi tão importante para a vida das pessoas, mas que está guardado no coração de cada uma delas, eu acho que eu quero, né, ainda entregar para Catanduva esses 3 documentos. Né? Um já entreguei, Política Municipal pela Primeira Infância, né? Entreguei a Política Municipal de Tempo Integral. Aí falta a Política Municipal pela Primeira Infância e o Plano Municipal de Educação. Eu acho que... São as sementinhas, né? E isso orienta tudo que vem depois. Tá? E eu acho que assim, né, são documentos que eles demandam uma participação da sociedade, do professorado, das organizações da sociedade civil, porque nós não estaremos fazendo um plano de governo. Plano de governo nós já temos, mas nós estaremos traçando um plano de educação para a cidade. Então, eu acho que entregar o mandato, né, com esses planos prontos, eu acho que eu terei cumprido aquilo que foi uma das coisas que fez com que eu aceitasse esse desafio muito grande quando o Padre Oswaldo me convidou para o cargo. Porque, no primeiro momento, eu resisti. Mas ele me disse uma coisa, né, que foi a partir daí que veio o meu sim, né, que, assim, eu tive isso, eu agradeço muito, né, aos meus pais, eu tive muitas oportunidades de estudo. Eu fiz 2 faculdades, eu fiz várias pós-graduações, eu fiz mestrado, fiz doutorado, em universidade pública o doutorado, né? Então, assim, eu consegui reunir uma gama de conhecimentos acadêmicos, né? E quando o padre me convidou, e eu disse não, ele me disse assim, né, que eu não precisava responder naquela hora, não, né? Mas, naquele momento, eu estava numa escola particular. E aí ele me disse assim, pense bem, você teve muitas oportunidades de estudo, que hoje no Brasil ainda, né, cresceu muito o número de mestres e doutores, mas
há um tempo atrás era realmente uma caminhada muito difícil, hoje é muito mais fácil, né? Mas eu terminei o doutorado em 2015, já tem 11 anos, né, que eu terminei o doutorado. Era um percurso bem mais concorrido, muito mais difícil, né? A gente tinha que estudar mesmo, ninguém fazia dissertação e tese com IA, não, era sentado, estudando, lendo muito, dormindo em cima de livros, de artigos, computador, né? Então eu fiz doutorado nessa época. E o padre, ele me disse isso, né, que eu estava colocando toda essa oportunidade de estudo e essa capacidade técnica a serviço de uma minoria que dependia menos do que eu era capaz de oferecer. E Tocou no ponto. E que havia uma cidade que precisaria de alguém com conhecimento técnico, né, para os muitos desafios que havia naquele momento, que a gente estava, inclusive, com as escolas fechadas, que é o barulho mais ensurdecedor que eu já ouvi, é o corredor de escola vazio. Então, acho que, assim, né, o que eu quero entregar é o que está lá na semente que o padre plantou quando ele me convenceu a aceitar o cargo, né? Quer dizer, muito além de paredes, né? Muito além, são documentos. Eu gosto de escrever, eu gosto de estudar, eu consigo lidar muito bem com essas referências legais e documentos e tudo mais, consigo mobilizar pessoas. Então, assim, eu quero entregar isso para uma cidade. Foi essa tarefa que ele me deu. Que eu entregasse algo que vinha da minha formação para a cidade. E com todas as dificuldades, pressões, ali a gente, todos os dias, né, você está fazendo uma coisa, acontece 1001 situações diferentes nas escolas, a gente tem desde situações do transporte, alimentação, merenda, uniforme, quase 2.000 pessoas trabalhando todos os dias, mas eu acho que se a gente conseguir entregar humanização, desenvolvimento e planos, né, que atravessam o mandato, porque nós não estamos olhando para um plano de governo, nós estamos olhando para uma cidade inteira e para o futuro dessa cidade que é construída através da educação. Então, além do SICA, né, de tudo que foi feito até aqui, todas essas escolas que foram inauguradas, eu quero deixar esses documentos como uma marca de um governo que teve competência técnica, resistiu às pressões, né, e deixa para a cidade um legado que possa se perpetuar e orientar os trabalhos dos que virão depois de nós. Porque não é fácil, são quase 2.000 pessoas, né, ali, e quase só 10 funcionários, mil adultos, né? alunos, né? Então, bastante gente que você ali está sobre sua responsabilidade, seu trabalho diário, né? A gente sabe que não é fácil, mas parabéns, secretária, pelo seu trabalho maravilhoso que você tem feito aqui no município, né? Nesses 6 anos, né? 6 anos, quase 6 anos aí completos, né? Então, parabéns. Seu trabalho se destaca e tenho certeza que essa sementinha lá no futuro vai dar árvores grandiosas. Parabéns, viu? É isso que nós desejamos. Agradeço mais uma vez a oportunidade, me coloco sempre à disposição, porque estar à disposição de um órgão de imprensa é estar à disposição de uma cidade toda. E agradeço ao meu prefeito a confiança, aos meus pares, o trabalho conjunto e à cidade por acreditar na educação pública e acreditem no SICA. É isso mesmo. Então, logo, logo a gente vai estar acompanhando a inauguração lá do SICA. A gente vai mostrar tudo para vocês como que funciona. E a população está convidada lá para conhecer no dia. Está convidada a conhecer. Muito bem, muito obrigada pelas informações. Toda vez que a gente chama, ela vem aqui para responder todas as perguntas. Não foge de nenhuma, né? Não. Por mais que a gente aperte, ela responde. Então, muito obrigada, secretária. E a você uma boa noite. Uma boa noite para você. E a gente volta amanhã com o Jornal CR News.